Dear brothers and sisters, when our son was in the Provo Queridos irmãos e irmãs, quando nosso filho estava no centro de treinamento missionário em Provo, minha esposa mandou pelo correio um pão caseiro fresquinho para ele e seus companheiros missionários. Vou ler agora algumas das mensagens de agradecimento que ela recebeu. Irmã Gong, o pão tinha um gostinho de casa. Irmã Gong, nem tenho palavras. Este pão é a melhor comida que já me chegou à boca desde as enchiladas de minha mãe. Mas esta é minha favorita. Irmã Gong, o pão estava maravilhoso. Caso a senhora se desentenda com seu marido um dia, sou o primeiro da fila. Amamos nossos missionários, cada sister, elder e casal sênior. Somos todos eternamente gratos ao missionário especial que nos apresentou o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Testifico com gratidão que uma perspectiva da conversão ao Evangelho e aos convênios do templo podem ajudar-nos a enxergar ricas bênçãos em cada geração de nossa família eterna. Primeiro converso em nossa família Gong à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi nossa mãe, Jean Gong. Quando era adolescente em Honolulu, Havaí, ela ouviu, ganhou um testemunho, foi batizada e confirmada e continua firme na fé. Os membros fiéis da igreja ajudaram minha mãe a ter amigos no Evangelho, a ter chamados na igreja e a continuar sendo nutrida pela boa palavra de Deus. Usando termos atuais, cada recém-converso, jovem adulto solteiro, membro que volta à atividade na igreja e outros, abençoam gerações inteiras quando se tornam santos na família de Deus. Uma família que nutriu minha mãe foi a de Garrett DeJong Jr., um poliglota que amava a linguagem do coração e do espírito. Meu avô DeJong instigava a minha imaginação de menino dizendo coisas como as amoras pretas, ou blackberries em inglês, são vermelhas quando estão verdes. Hoje, falando de aparelhos eletrônicos manuais, digo aos jovens, ler blackberries na igreja faz os bispos rirem amarelo ou ficarem vermelhos de raiva. Meus pais, Walter e Jean Gong, casaram-se 3 vezes. Uma cerimônia chinesa para a família, uma americana para os amigos e a outra na casa do Senhor, para o tempo e toda a eternidade. Nossas crianças da primária cantam, eu gosto de ver o templo. Ali eu hei de entrar. Nossas jovens comprometem-se a receber as ordenanças do templo. Recentemente estive numa casa do Senhor com um casal digno que foi receber as bênçãos por convênio. Incentivei-os a fazerem a lua de mel durar 50 anos e, após esse meio século, a começarem a segunda lua de mel. Lá estava eu contemplando com esse belo casal os espelhos do templo. Um espelho de um lado, outro espelho do outro. Juntos, esses espelhos refletem uma sucessão de imagens que parecem prolongar-se pela eternidade. Os espelhos da eternidade do templo nos lembram. Cada ser humano possui natureza e destino divinos. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. E juntos, com amor e fidelidade crescentes, poderemos dar aos filhos raízes e asas. Nos espelhos da eternidade do templo, pensei em meu primeiro honorável antepassado, Gong, nascido em 837 DC, fim da dinastia Tang, no sul da China, e nas gerações seguintes dos Gongs até meu pai, a 32ª geração registrada da família. Meu irmão, minha irmã e eu somos a 33ª geração da família. Meus filhos e seus primos, a 34ª geração, e nosso neto, a 35ª registrada geração da família Gong. Nos espelhos da eternidade no templo, não consegui ver o início nem o fim das gerações. Naquele momento, vislumbrei não só uma sucessão de gerações, mas também de relacionamentos familiares. De um lado, vi-me como filho, neto, bisneto e descendente do primeiro honorável Gong. Nos espelhos do outro lado, vi-me como pai, avô, bisavô. Vi minha esposa Susan como filha, neta,
bisneta, e do outro lado, como mãe, avó e bisavó. Nos espelhos da eternidade do templo, comecei a enxergar minha esposa e a mim mesmo tanto como filhos de nossos pais, quanto como pais de nossos filhos, tanto como netos de nossos avós, quanto como avós de nossos netos. As grandes lições da mortalidade se destilam sobre nossa alma ao aprendermos e ensinarmos em nossos papéis eternos, que incluem o de filhos e pais, e de pais e filhos. As Escrituras descrevem nosso Salvador como o Pai e o Filho, por ter vivido na carne, mas sujeitando-a à vontade do Pai, nosso Salvador sabe como socorrer-nos, seu povo, em nossas dores, aflições, tentações e enfermidades ou até mesmo na morte, por ter descido abaixo de todas as coisas. Nosso Salvador pode tomar sobre si nossas dores e carregar nossas tristezas. Ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, com as pisaduras de nosso Salvador somos sarados. Desde os conselhos do céu, nosso Salvador buscou apenas fazer a vontade de seu Pai. Esse modelo do Pai e do Filho pode ajudar a explicar o paradoxo enunciado por Jesus. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mesmo bem intencionado, o mundo busca seus próprios interesses. Mas não temos o poder de salvar a nós mesmos. O poder não está em nós, mas nele, infinita e eterna. Somente a expiação de nosso Salvador transcende o tempo e a distância para vencer a morte, a ira, a amargura, a injustiça, a solidão e desilusão. Às vezes as coisas dão errado mesmo que façamos tudo ao nosso alcance. Cordeiro inocente e impuro, nosso Salvador, chora conosco e por nós. Se o recordarmos sempre, Ele pode acompanhar-nos em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que nos encontremos. Sua fidelidade é mais forte que os laços da morte. Ao atrair-nos para si, o Salvador também nos leva ao Pai Celestial. Embora algumas coisas sejam imperfeitas na terra, podemos confiar que nosso Pai Celestial concederá com perfeição perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Algo miraculoso nas imagens que vislumbramos nos espelhos da eternidade do templo é que elas podem mudar. Nós podemos. Quando Gene e Walter Gong fizeram o novo e eterno convênio, abriram as portas para que seus antepassados, como o primeiro honorável Gong, fosse selado e para a posteridade, nascesse no convênio. Recordem sempre, ao ajudarmos cada irmão ou irmã, abençoamos gerações. O mundo está conturbado, mas na única igreja verdadeira e viva há fé e não há temor. Nas palavras do apóstolo Paulo, também testifico solenemente, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Testifico humildemente, Deus vive. Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, exceto as lágrimas de alegria, quando olharmos aos espelhos da eternidade do templo e nos encontrarmos em casa, puros e imaculados, com nossas gerações familiares seladas pela autoridade do sacerdócio, cheios de amor, bradando Hosana, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém.